E agora, o nosso assunto é sobre política, um assunto diferente. Vamos mudar aqui a pauta e vamos falar sobre o deputado, a Câmara dos Deputados, né? O deputado Baleia Rossi anunciou oficialmente sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. A candidatura tem apoio do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e também de 11 partidos. Outro deputado que também lançou a candidatura à presidência na Câmara é o deputado federal Arthur Lira, aliado do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que a eleição para a Câmara dos Deputados é no início de fevereiro, já agora do biênio 2021-2022. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber no tom maior o deputado federal Vitor Hugo e também o nosso companheiro aqui, meu amigo Rubens Salomão, que vai encaminhar aí essa entrevista. E para começar, eu quero perguntar para o deputado quais foram os principais pontos discutidos na Câmara agora nesse finalzinho de ano, né? Boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Rubens. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, primeiro, dizer que a Câmara agora já está em recesso, né? Acho que o principal tema que a gente discutiu nesse final do ano agora foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um dos projetos de lei que compõe o nosso orçamento e que, se não fosse votado, poderia causar um grande problema, que nós chamamos de um apagão orçamentário para o governo no início do ano. Então, acho que esse foi o principal. É lógico que ao longo do ano nós tivemos grandes discussões, foi um ano muito, a despeito de ter sido, nós termos feito esse ano a maioria das votações de maneira remota, já a partir de março ali, mas nós fizemos grandes votações, aprovamos aí o auxílio emergencial de R$600, aprovamos a decretação do estado de calamidade pública, também o orçamento de guerra, ajuda e auxílio a estados e municípios, uma série de medidas provisórias para apoiar o combate ao coronavírus e aos efeitos econômicos da pandemia. Então, acho que foi um ano bastante interessante e o ano que vem nós teremos ainda outros desafios, a começar por esse, Stephanie, que você falou, que diz respeito à eleição para a presidência da Câmara. Deputado, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rubens. Boa tarde também para a Stephanie, para todos que estão nos acompanhando aqui no Sagres em Tom Maior. Daqui a pouco eu vou entrar nessa pauta aí, que é a eleição para a presidência da Casa, deputado, mas ainda sobre as matérias aprovadas nesse final de ano, uma importante aqui para Goiás, nós chegamos a tratar sobre ela aqui na nossa última entrevista, aqui mesmo no Tom Maior, que é a situação da relação entre o governo federal e os estados, dívidas de estado com o governo federal, renegociação dessas pendências, muitas delas até atrasadas aqui em Goiás, desde o governo passado. Foi aprovado, então, mudança ali no regime de recuperação fiscal e a criação do Plano de Equilíbrio Fiscal, o PEF. Isso está na mesa do presidente Bolsonaro, ele vai sancionar. O governo aqui de Goiás, nós conversamos com a Secretaria de Economia, a Secretaria já está tentando tomar providências, esperando que o projeto não seja sancionado ainda nesse ano, talvez só em janeiro. Não vai ser sancionado ainda? Eu até cheguei a analisar isso aqui, prevendo uma possível conversa dentro do governo entre uma parte mais política relacionada aos estados e a parte mais técnica do Ministério da Economia. Essa conversa está acontecendo, a sanção ainda não vem, deputado? Rubens, esse é o dilema que a gente enfrentou e vai continuar enfrentando ao longo do tempo, que lógico, a equipe econômica sempre com as contas, a calculadora à mão. Isso aconteceu, por exemplo, na questão do saneamento, em que havia uma ideia até do próprio governador e de uma ala dos deputados e senadores que compõem a nossa bancada federal, indo para uma direção e a União querendo ir para outra direção, para o resto de todo o país. E nós tivemos que chegar no meio termo. Foi da mesma maneira quando discutimos, por exemplo, a questão dos incentivos fiscais para Catalão e Anápolis, na verdade para todo o estado de Goiás, para todo o centro-oeste, mas com grande impacto em Catalão e Anápolis. E agora vai se repetir nessa questão do equilíbrio fiscal. Eu tenho certeza e tenho esperança de que o presidente Bolsonaro vai, como tem feito sempre, ter um olhar especial para Goiás, mas eu sei também que a equipe econômica tem apresentado argumentos de modo especial em relação à questão da saúde fiscal dos estados, do incentivo para a manutenção ou a aquisição de saúde fiscal, para que a gente
que os estados possam avançar. Eu não sei, não tem como antecipar qual vai ser a decisão do presidente, mas torço que seja a melhor possível para Goiás. O que pega, então, são as contrapartidas. O que os estados vão ter de fazer para aderir a qualquer um desses programas, é isso? Digamos que o Ministério da Economia quer ter mais garantias disso, deputado? Exatamente. Isso aconteceu também naquela ajuda a estados e municípios que nós aprovamos lá no início do ano, de mais de 100 bilhões de reais. Né? A discussão toda estava em torno das contrapartidas. Na perspectiva da União, é lógico que isso é sempre importante, para que, no caso de Goiás, o governador vem adotando medidas desde o início do ano passado, né, de austeridade fiscal, foi muito criticado, inclusive, né, por isso, enfrentou grandes batalhas políticas, mas tem colocado o Estado no rumo correto para poder obter uma saúde fiscal que permita, depois, na sequência, obter empréstimos, né, e avançar com pautas importantes, como saúde, educação, a nossa infraestrutura. Então, eu acho que é importante que tenha as contrapartidas e isso vai ser discutido agora no momento da sanção ou do veto. O que dá para esperar? Pode vir um veto parcial? Total, acho difícil, improvável, né, deputado? Rubens, eu acho difícil fazer uma previsão dessa, porque eu fico sempre nessa encruzilhada difícil. Porque eu sou um apoiador do presidente Bolsonaro, vejo as dificuldades que ele enfrenta aqui no seio da União, no âmbito federal, para manter também as contas da União alinhadas, né? E vejo, lógico, né, no caso de Goiás e dos outros estados, mas Goiás, porque, né, somos aí um dos representantes da bancada federal. Estão me ouvindo aí, na boa? Sim, o senhor deve ter recebido uma ligação e aí só a imagem, mas estamos ouvindo. Tá certo. E sei também, do outro lado, da necessidade do Estado de Goiás em relação às contas, né? Então, eu torço, como eu disse, o nosso presidente tem tido um grande olhar, assim, uma sensibilidade para Goiás, veio a Goiás, acho que quase 10 vezes ao longo desse tempo. Houve alguns estados da federação que ele ainda não conseguiu ir por causa da agenda, mas a Goiás ele veio 10 vezes, né? Já foram transferidos para Goiás aí bilhões de reais ao longo desses 2 anos, o que supriu, com certeza, consideravelmente, a falta de possibilidade de investimento do estado de Goiás por causa das contas que o governador Caiado recebeu da administração anterior, né? Dívidas bilionárias com uma conta com alguns milhões de reais, e a União foi quem supriu, né, na parte da saúde, da educação e uma série de outras áreas, segurança, com recursos. Então, agora o presidente vai fazer uma escolha difícil, mas eu não tenho como antecipar qual vai ser a decisão. Bom, mas há uma impressão aqui em Goiás de que mesmo que as contrapartidas fiquem talvez um pouco mais rígidas, enfim, que Goiás está cumprindo já essas contrapartidas, mesmo as mais rígidas, é o que nos parece, deputado? Então, essa é a sensação que eu tenho também. Né? Eu já li várias notícias aí, várias análises em nível nacional, apontando Goiás como um exemplo nesse sentido. Né? O governador, como eu falei, enfrentou, inclusive, grandes resistências, mas ele foi firme para manter essa austeridade que esperamos todos, né? Vai nos garantir, então, a Goiás, né, nos próximos 2 anos, acesso a investimentos, a empréstimos que vão alavancar a nossa infraestrutura e também a educação, a saúde, como nós todos desejamos. Né? Bom, vamos acompanhar então, esse assunto é importante aqui para Goiás, para tentar, inclusive, viabilizar investimento nos próximos 2 anos. O espectador aqui, ouvinte do Tom Maior, tem acompanhado também esse assunto. Deputado, mudar de assunto, agora falar sobre que já foi apresentado aqui pela Stephanie, né, no início da nossa entrevista, sucessão na Câmara, né? Rodrigo Maia não pode ser candidato à reeleição. A gente falou sobre isso, o senhor falou sobre a pauta no STF, saiu de forma muito clara nesse entendimento de que não pode ser candidato à reeleição Rodrigo Maia, nem Davi Alcolumbre no Senado. Mas na Câmara, nomes de Arthur Lira e Baleia Rossi, principalmente. Arthur Lira mais próximo da base do presidente Bolsonaro, representando na prática a base do presidente, e o Baleia Rossi próximo do Rodrigo Maia. Quais são as perspectivas? A base do presidente está unida em torno do nome de Arthur Lira? Qual é a avaliação? Conversei hoje com o deputado da oposição, que é o Rubens Ottoni, do PT, e ele disse o seguinte, manhã, no nosso Sagres Sinal Aberto, ele disse assim, olha, a candidatura do Arthur Lira não pode ser menosprezada. Qual é a avaliação que o senhor faz?
Bom, primeiro é importante dizer que eu acho que o nosso objetivo maior nesse momento, nós temos várias guerras a serem travadas para fazer com que o nosso país avance no campo político. Mas, nesse momento, a principal batalha é impedir que um nome escolhido por Rodrigo Maia, que na minha avaliação foi um grande atrapalhador geral aí da República nesses 2 anos, que o nome escolhido por ele venha se tornar presidente da Câmara dos Deputados. Além do mais, em função das alianças que têm sido feitas em torno do deputado Baleia Rossi. A gente vê lá PT, PV, PDT, PSB de bola, Rede, PCdoB. Existe possibilidade do PSOL entrar e também aquele centrinho que se formou ao longo do tempo. A gente chegou até a conversar sobre isso em algumas entrevistas, né, daqueles 4 partidos que se uniram em torno do Rodrigo Maia lá atrás, né, o MDB, o PSDB, o DEM e o Cidadania, mais esses partidos todos de esquerda em torno do Baleia Rossi, que é o escolhido ali pelo Rodrigo Maia. Eleger o Baleia Rossi na verdade, dar continuidade a essas caducidades de medidas provisórias importantes que ocorreram, né? O travamento de pautas importantes que elegeram o presidente Bolsonaro, como a questão do armamento, como a questão do excludente de ilicitude, a questão da exploração econômica de terras indígenas e tantas outras pautas que foram apresentadas pelo presidente Bolsonaro em projetos de lei, medidas provisórias, questão da carteirinha estudantil, publicação dos atos da imprensa, atos oficiais, questão lá da medida provisória do futebol e tantas outras medidas provisórias que caducaram ou projetos de lei propostos de emenda à Constituição que nem foram apreciadas por causa da ação do Rodrigo Maia. E se o Baleia Rossi for eleito com o apoio dessa esquerda, da esquerda como um todo, imagina os compromissos, né, de pauta e de não pauta que ele deve estar sendo obrigado a fazer para conseguir esse apoio. De outro lado, nós temos o Arthur Lira, que foi sempre um dos grandes líderes do Centrão. Isso é uma verdade, mas houve uma composição lá no começo desse ano, né, o presidente Bolsonaro preparou a administração pública para que essa composição pudesse ser feita com decretos, vamos dizer assim, saneadores, né, que impunham uma compliance preventiva para a indicação de cargos, e aí houve a possibilidade de composição e esses partidos se voltaram, então, para o governo, de maneira que a candidatura que está posta e que tem possibilidade de impedir que o Rodrigo Maia se perpetue no poder através do Baleia Rossi é a candidatura do Arthur Lira. Então, nós temos que ser, nesse momento, pragmáticos, né, e pensarmos no que fazer para impedir que Baleia Rossi e o PT, PSB, PDT, PV, Rede e esses outros partidos que eu abordei possam chegar ao poder. É importante destacar também, eu fico imaginando como se sente aquele prefeito, vereador, aquele eleitor espalhado aí pelo Brasil, né, daquele que era o PFL raiz, né, aquele do DEM raiz, que viu lá os combates, né, viu o Ronaldo Caiado lá na tribuna brigando com o PT, fazendo oposição a Dilma, Lula, e agora vê, né, o DEM sendo, né, arrastado pelo Rodrigo Maia para formar o bloco justamente com esses partidos, que são os partidos de esquerda, que defendem tudo aquilo que a direita brasileira negou ao longo do tempo, né? É realmente uma situação muito ruim. Eu ia perguntar por que o senhor caracterizou o Baleia Rossi como atrapalhador geral da República, mas o senhor já explicou. O Baleia Rossi não é o Baleia Rossi, é o Maia. Claro, verdade. Rodrigo Maia. E o Baleia Rossi está nesse grupo. Deputado, na última conversa nós falamos sobre essa expectativa da eleição para a presidência. Claro que tem tempo ainda, né? Está em fevereiro, mas o senhor já dizia que a intenção é que a Câmara elegesse um presidente conservador, de direita, alinhado com as ideias, enfim, né, com as pautas até, como o senhor citou, do presidente Bolsonaro. Parece que não é exatamente o caso. O Arthur Lira não é exatamente, historicamente, um político dessa linha. Como o senhor disse, então, pragmático. Aquela intenção inicial que o senhor trouxe na última entrevista não foi possível, viável nesse momento, deputado? Exatamente. Lógico. Qual seria o ideal para nós, né? Que nós conseguíssemos viabilizar o nome mais claramente de direita. Mas é importante destacar também que,
por exemplo, um deputado que fosse do partido do presidente, que fosse aliado do presidente desde sempre, né? Alguém raiz, certamente não teria condições de angariar nenhum voto de alguém de centro ou centro-esquerda. E de esquerda jamais, claro, né? Porque certamente seria visto como alguém ligado ao presidente. O Arthur Lira tem a vantagem política nesse momento, estratégica, porque apesar dele ser visto e estar sendo caracterizado pelo grupo de oposição como alguém do Bolsonaro, talvez também de propósito, para que a oposição se galvanize em torno do Baleia Rossi. Então, esse movimento de caracterização do Arthur Lira como alguém do governo também é proposital para tentar fazer com que os partidos de esquerda todos confluam em torno de Baleia, né? Mas a gente vê que ele consegue, o Arthur Lira consegue atrair votos que alguém mais próximo do presidente não conseguiria. Essa é uma realidade, nós temos, como eu falei, que ser pragmático. Por isso que eu comecei fazendo a análise dizendo que o mais importante de tudo agora nesse momento é impedir que alguém do grupo do Rodrigo Maia se mantenha no poder. E eles estão se articulando, né? Já tem essa quantidade toda de partidos. Se somarmos os números de deputados que compõem esses partidos, chega próximo de 280, ou ultrapassa 280, embora a gente saiba que há dissidências dentro dos partidos. O próprio PT não está fechado, porque tem uma certa mágoa com o Baleia Rossi, que é do MDB, que fomentou o impeachment da Dilma, né? Nós temos aí o PSB de bola, que também está rachado, parte deles querem ir junto ali com o Arthur Lira, como, por exemplo, o prefeito eleito lá do Recife, né, que está sendo pragmático também. Ele quer ter acesso aos recursos e ao apoio federal para poder desenvolver a sua cidade, e acho que isso vai ser mais fácil com um presidente da Câmara que seja mais próximo do presidente da República, né? Nós temos a incidência, inclusive no próprio DEM do Rodrigo Maia, né? Eu li uma reportagem e me parece algo bem acurado, de que dos 20 e poucos deputados, acho que somente 4 estariam do DEM, né? Fechado, se não me engano, decididamente fechados com o Baleia Rossi. Uma parte considerável está com o Arthur Lira e uma outra parte está conversando com o Arthur Lira para ver se há algum tipo de comprometimento com algumas pautas para que eles também fechem. Então, assim, não é um jogo tão claro. A votação é secreta. Eu gostaria que a votação fosse aberta, né? Mas a votação não vai ser. O Rodrigo Maia não pautou um projeto que eu apresentei nesse sentido. Então, a possibilidade de traição, eu não vou nem dizer de traição, mas de não acompanhamento das lideranças, né, é muito grande. Por exemplo, no caso do PSL. O PSL, por incrível que pareça também, faz parte do bloco que apoia o Rodrigo Maia, junto com PT, PSB, PDT, PCdoB e tudo mais. Agora, imagina, o PSL, que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, fechar um bloco com a esquerda. Então, assim, a minha ala do PSL, que é a ala aliança, né, a ala mais próxima do presidente, composta por uns 25 deputados por aí, não vai votar no Baleia Rossi, com certeza, né? Eu imagino que a grande maioria vai votar no Arthur Lira, e pode ser que um percentual pequeno desses não vote no Baleia, vote numa terceira via, mas é uma terceira via que hoje eu vejo como muito improvável, muito fraca diante dos demais candidatos. Deputado, incomoda em alguma medida a base bolsonarista apoiar o nome de Arthur Lira, com o fato dele ser réu em processos lá no STF, inclusive por corrupção, um desses processos da Operação Lava Jato? Isso não acaba criando algum incômodo para a base bolsonarista, que tem o combate à corrupção como uma das principais bandeiras? Rubens, sendo muito franco, é claro que incomoda. E se eu não me engano, ele não é réu ainda formalmente. Acho que a denúncia dele foi recebida por um dos ministros e um segundo ministro, acho que pediu vista. Então não houve ainda a conformação, ou houve um recurso e está sendo julgado, eu não sei ainda em que pé está. Mas, de novo, nós estamos no momento em que nós temos que escolher entre duas opções postas, né? Nós não estamos mais no mundo das ideias, no mundo das opções. Nós estamos na realidade. Existe uma candidatura posta em torno da qual os partidos de esquerda todos se uniram e vão
se ganhar, fazer uma oposição com a presidência da Câmara, que detém um poder imenso no Brasil, que é o poder de pauta da Câmara dos Deputados, que é, por excelência, a casa iniciadora, e por ser a casa iniciadora, ela detém, sim, a primazia no processo legislativo em relação ao Senado Federal, porque todos os projetos de iniciativa extraparlamentar, ou seja, que não são apresentados nem por um deputado nem por um senador, começam pelo presidente da República, né, pelas assembleias legislativas, se no caso das PECs, né, é raro acontecer, mas há previsão constitucional, projetos de lei oriundos do Judiciário, tudo isso, medidas provisórias, começa pela Câmara dos Deputados. Isso quer dizer que depois que a Câmara aprova, vai para o Senado, se há modificação, volta para a Câmara e é a Câmara que diz qual texto que vai para a sanção. Então, isso é um poder muito grande nas mãos de uma pessoa só, que é o presidente da Câmara. Agora, imagina se esse presidente é alguém de esquerda ou aliado aos partidos de esquerda ou que chegou ao poder por meio de uma aliança com partidos de esquerda. O que esse presidente vai pautar e o que ele vai deixar de pautar. É nesse sentido que nós, de novo, não podemos permitir, né, vamos articular e conversar, e estamos fazendo isso, vários deputados ao mesmo tempo, para que o Baleia Rossi não seja eleito e para que, de maneira pragmática, com todas as ressalvas que você fez e que, logicamente, nos incomodam, mas que é a solução que nós temos para esse momento. Deputado, só para encerrar, antes de desejar um bom ano novo, um bom 2021 para o senhor, é provável que a gente só volte a começar em janeiro, mas uma última questão. Eu tenho visto crescer a ideia entre deputados federais de retomar a regra eleitoral de coligações proporcionais. Nessa eleição para vereador não houve coligações proporcionais, para você que nos ouve, é aquela situação de vários partidos juntos formarem uma chapa para disputar as vagas lá para a Câmara de Vereadores. Isso não aconteceu. Cada partido teve que lançar sua própria chapa. E aí há uma avaliação que me parece ser crescente de retomar as coligações proporcionais. Essa foi uma medida tomada para tentar diminuir a quantidade de partidos, né, deputado? Como é que o senhor avalia isso? Está crescendo mesmo? O senhor acha que é viável para 22 que voltemos a ter coligações proporcionais? Rubens, eu tenho visto essa discussão e tenho sentido essa impressão que você também percebeu, mas mais em leituras assim, dos jornais, até essa distância, o distanciamento que nós temos vivido aí dos pares, né, dos colegas aí, dos deputados federais, impede uma interação mais do dia a dia, daquele sentimento de encontrar, às vezes, numa votação, de sentar no plenário e conversar. Então, eu não tenho feeling total assim, para poder passar uma imagem mais clara, né, uma visão mais clara para o nosso espectador. Mas eu posso dizer que eu sou contra essa coligação proporcional de vários partidos, porque eu acho que nós temos que diminuir o número de partidos. Eu vivi isso na liderança do governo, a dificuldade de lidar com 26 partidos representados na Câmara dos Deputados. É uma loucura, a reunião de líderes com 26 pessoas, mais o presidente da Câmara, a formulação da pauta, e depois as obstruções sendo feitas, tempo de líder e todos os impactos que nós temos também na vida nacional, né? com partidos que, na verdade, não têm qualquer tipo de referência ideológica, não defendem pauta nenhuma, não importa qual tipo de governo que está posto, ele vai apoiar de qualquer jeito. A gente vê o MDB, por exemplo, o MDB é um partido consolidado, mas veja o absurdo que é o que nós vivemos hoje no Congresso Nacional. Os líderes do governo no Congresso e no Senado, que são 2 senadores, são do MDB. Isso quer dizer que eles são governo, né? Eles são líderes do governo no Congresso e no Senado. Ou seja, no Senado o MDB está muito mais próximo do governo, porque tem 2 líderes do governo lá. E na Câmara, quem que é o candidato opositor do governo, em torno do qual conflui toda a oposição? O presidente nacional do MDB. Ou seja, por que nós temos essa pulverização e os partidos não têm uma cara definida? O MDB consegue, ao mesmo tempo, ser oposição ao governo na Câmara e ser governo totalmente no Senado. É uma contradição que, se a gente conseguir, com o tempo, ir depurando, né, a quantidade de partidos, a própria sociedade vai cobrar que, não, vem cá, o partido ou ele é, pelo menos no nível federal, né, ou ele é oposição
ou ele é governo. Não existe um meio termo que possibilite ele ser oposição numa casa e governo na outra, né? Por isso que eu torço para que a gente adote essa, e mantenha essa e adote outras medidas que permita a diminuição do número de partidos no Brasil. Junto com isso, a cláusula de barreira vai ficando mais apertada a partir de 22. Já começou em 18, mas vai ficar mais apertada em 22. Deputado federal Vitor Hugo, do PSL aqui de Goiás. Deputado, já foi assim em 2019 e, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade sempre aqui de conversar com a gente no Sistema Sagres de Comunicação. Conversamos bastante no rádio e agora também aqui na TV, no rádio. Estamos aqui em um sistema nesse momento. Obrigado pela disponibilidade do 20 e um bom 21 para a gente, deputado. Tá bom, Rubens, sempre um prazer. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Sagres com vocês ao longo realmente de 2019 e 2020. Muitas vezes vocês falavam comigo na mesma manhã, né? Tem possibilidade de entrar agora aí, 10 minutos, vamos embora. Só não me aperta muito. Então eu agradeço. Líder do governo, sendo da bancada goiana, a gente ficava exigindo mesmo. A gente não tinha isso, né? Querendo muito bom. Eu agradeço, verdade. Agradeço. E desejo a vocês aí, a Stephanie, a você e a todos os nossos telespectadores aí, quem está na internet nos ouvindo, assistindo, um excelente ano de 2021, que seja muito melhor que foi 2020, que a gente, se Deus quiser, supere a pandemia por completo. É isso. Obrigado, deputado, pela entrevista, disponibilidade de sempre aqui. E é isso, Stephanie, conversa aí com o deputado Vitor Hugo sobre vários assuntos, né, pautas importantes nesse final de ano e, claro, nessa disputa, né, que já está acontecendo para a eleição à presidência da Câmara em destaque. E tem essa pauta também, né, como é que foi a eleição de 2020, como deve ser 22, aí com isso, com o tempo, com os próximos 2 anos, a gente vai detalhando, apresentando para o ouvinte e acompanhando qual é o humor dos deputados em relação a essas regras. Estamos também com destaques daqui a pouco e a íntegra dessa entrevista nos nossos canais digitais aí no portal sagresonline.com.br. Stephanie. Muito obrigada, Rubens, Salomão. Muito obrigada, deputado Vitor Hugo, pela sua disposição, né, como o Rubens disse, para falar com a gente aqui. Um ótimo ano ao senhor.